Paz Senhor a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa aula é direcionada para você, professor da Escola Dominical, na faixa etária de 9 e 10 anos, que são os juniores. Nessa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa lição que fala sobre Deus e a criação. E essa lição é a lição de número 2, chamada A Criação do Homem. É importante você, professor, que na sala da sua escola dominical você estimule os alunos a sempre levarem a lição para a igreja, para que assim eles possam acompanhar a lição que você está dando e também para que depois possam ser resolvidas as atividades. Primeiramente, é importante começar com uma oração. E eu vou iniciar essa aula com a oração para que Deus possa continuar nos abençoando e que possa nos direcionar em cada aula da nossa EBD. Amém? Querido Deus, Senhor e Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de estar ministrando essa aula, Senhor. Que os professores possam ser capacitados para ensinar aquela palavra que vem de Ti, para que nossas crianças aprendam mais sobre Ti, Senhor, e sobre a Tua criação. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Professores, é importante que vocês também estimulem os alunos a orarem quando chegar na sala da escola dominical. Muitos alunos às vezes chegam com aquela alegria toda, brincando com os outros alunos, com os outros colegas e acabam esquecendo de orar. Mas é importante o professor cobrar dos alunos que eles orem para agradecer a Deus por ter chegado bem na casa do Senhor e também pedindo por uma lição abençoada. Bom, vamos iniciar a lição de hoje. Na primeira lição nós aprendemos um pouco sobre a criação do mundo. Toda essa história se encontra em Gênesis, como todos sabem. E essa história sobre a criação do homem, ela vai ser encontrada no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Gênesis. É interessante que na aula, quando for fazer a leitura dos dois capítulos, do 2 e do 3, os alunos possam participar dessa leitura. Os alunos se sentem muito motivados a participar da aula. Então, vocês colocando os alunos para ler os versículos juntamente com os professores se torna algo muito interessante e também torna a aula um pouco mais dinâmica. Eu não vou ler aqui o capítulo 2 e o 3 porque são grandes e vai tomar um pouco mais de tempo. Então, eu vou entrar logo na história. A história de hoje, ela se trata sobre a criação do homem. Na aula 1, na aula da lição 1, já fala um pouco sobre isso, sobre a criação do homem, fala sobre toda a criação. Mas nessa lição 2 vai ser focado na criação do homem também, porém visualizando o lado quando eles já pecam, quando Adão e Eva já entram num cenário diferente. E aí também entra a presença da serpente e outros aspectos. Bom, para essa aula seria muito legal que vocês utilizassem cenários, algumas coisas que mostrassem às crianças para elas se interessassem mais pela aula. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês utilizarem. Aqui é uma coisa mais simples. E aqui eu mostro Adão, Eva, a serpente, a fruta. E vocês vão contar a história, estimulando os alunos a pensarem sobre isso, olhando as figuras e as imagens. Aqui é outro modelo mais elaborado de EVA que vocês também podem utilizar. E isso vai tornar a aula mais lúdica. Sabemos que crianças gostam de ver desenhos, de ver imagens, vídeos, e isso vai estimular eles cada vez mais a aprender a palavra do Senhor. A história de hoje fala que o inimigo não estava satisfeito e contente em ver que a criação de Deus era perfeita e que ver que tudo estava em comunhão. Adão estava em comunhão com Eva, com a natureza, com os animais, com Deus, todos estavam bem. Mas o inimigo, ele não se agrada de ver as coisas de Deus, o que Deus faz, dando bem. Não se agrada de ver os servos do Senhor em comunhão com Ele. Ele gosta de ver o quê? A desunião, a briga, gosta de ver a desobediência. E é importante que a gente traga isso para os dias atuais, comparando com os dias das crianças, na escola,
Quando a gente está em paz na escola, com os nossos colegas, e de repente acontece alguma coisa que tira a nossa paz e faz com que a gente brigue com todo mundo. Isso é a ação do inimigo, querendo que a gente se corrompa, que a gente saia do caminho do Senhor, que a gente peque, que a gente desobedeça a palavra de Deus. E trazer isso para o cotidiano torna algo mais fácil de entender. Bom, naquele cenário, Adão e Eva, como eu falei, estavam em comunhão com Deus. E a serpente, utilizada pelo inimigo, veio a falar com Eva. Sabemos que Deus deu uma orientação para Adão e Eva não comer de uma única árvore que estava no jardim do Éden. De todas as outras árvores, eles poderiam comer os frutos, mas da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer, porque eles foram alertados que se comessem, iriam morrer. Adão e Eva estavam certos sobre isso, que eles sabiam que iria acontecer porque eles confiavam em Deus. Mas, certo dia, Eva deu ouvidos à serpente. E é importante que a gente traga essa ideia de que a serpente estava sendo utilizada pelo inimigo para que as crianças possam perceber e se atentar que o inimigo não é brincadeira, que a ação do inimigo não é de coisa simples, não é coisa básica, não, o inimigo quer tirar-nos do caminho do Senhor. E ali que possamos falar que a cobra, a serpente, estava sendo utilizada pelo inimigo para persuadir Eva para ela comer o fruto, aquele fruto que ela não poderia comer, gerando assim a desobediência. E Eva, corrompida, comeu do fruto e levou para Adão. E Adão também comeu do fruto. Muitas crianças podem pensar, nossa, se não fosse Eva que tivesse pecado, tudo estaria bem agora. Mas é importante também lembrar que não foi só Eva que pecou, mas sim que foi Adão. Adão também não sabia sobre o que Deus tinha falado? Sabia. Então, ele também não deveria ter comido. Ele deveria ter alertado Eva sobre aquilo que o Senhor tinha dito anteriormente. Mas ele foi pelo ouvido, viu que Eva tinha falado para ele que o fruto era bom, que era gostoso, e ele também comeu do fruto e assim pecou. E isso gerou vergonha. E isso é a consequência do pecado. Quando nós pecamos, quando desobedecemos a palavra do Senhor, a voz do Senhor, isso gera vergonha. Eles no jardim do Éden estavam nus, estavam sem roupa alguma, mas não se envergonhavam disso. Assim que comeram do fruto, perceberam que estavam nus e foram se esconder, e fizeram roupas de folhas, fizeram aquelas vestes e se esconderam do Senhor. Quando o Senhor foi atrás deles, eles se esconderam. E essa é a consequência do pecado. É importante a gente fazer uma conexão com as coisas que acontecem hoje em dia, como eu falei. Quando a gente peca, a gente sente um remorso, a gente sente uma culpa. E isso é o Espírito Santo nos alertando sobre aquilo que fizemos de errado. Ah, tia, e se eu pecar, o que acontece? O que acontece, tia, se eu pecar? Pecar, a gente sabe que vai acontecer, infelizmente, porque somos carne. Somos espírito, mas somos carne também, estamos suscetíveis ao pecado do mundo. Mas se pecar, que possamos pedir perdão ao Senhor, que o Senhor irá nos perdoar. E assim o Espírito Santo irá mover os nossos corações para fazer com que nós percebamos que pecamos e que erramos. Bom, na história, Deus foi atrás, conversar como fazia diariamente com eles, e eles estavam escondidos. E o Senhor questionou o que tinha acontecido. E Adão, ele falou que comeu do fruto, porque Eva deu a ele. Ele jogou a culpa em Eva. Mas o Senhor sabia que ele também estava errado, porque tinha avisado os dois. E Eva também falou que foi a serpente que deu ao fruto a ela. Quem estava errado nessa situação? Todo mundo estava errado nessa situação.
Eva e Adão, eles sabiam do que Deus tinha falado e mesmo assim ouviram a serpente. E isso resultou em um castigo para todos eles. Adão, ele teve que trabalhar pelo resto da sua vida. Eva teve dores de parto e a serpente, ela foi condenada a se rastejar pelo chão. Tudo isso foi consequência do pecado, consequência da desobediência que eles cometeram. E é importante que a gente traga para as crianças o que a desobediência, o que o pecado vai trazer para a vida delas. Não é coisa boa. O pecado não vai trazer felicidade. O pecado vai trazer tristeza, o pecado vai trazer culpa, vai trazer remorso, vai trazer afastamento do Senhor. Porque a partir daquele momento que eles pecaram, que eles falaram que comeram do fruto, que não poderiam comer, eles foram expulsos do Jardim do Éden. Um lugar que era de paz, um lugar que era de comunhão, um lugar que era bom, que Deus havia criado para eles, com tanto amor, com tanto cuidado. Mas eles foram expulsos daquele lugar e foram viver numa terra que era de trabalho, numa terra que era de sofrimento. Porque eles teriam que se esforçar a trabalhar, Eva teria que ter seus filhos com dor. Então não era um lugar tão bom como o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era perfeito, porque tudo que o Senhor faz para nós é perfeito. Nós que às vezes erramos, nós que pecamos, não ouvimos a voz do Senhor. Bom, aqui as crianças vão perceber toda essa história e a gente vai trazer conexões com o cotidiano para eles perceberem e se encontrarem dentro da história. Algumas crianças podem perceber que alguma vez já pecou, que sentiu essa culpa, que sentiu esse remorso e vai aprender mais uma vez que isso pode acontecer, mas que não podemos permanecer nesse erro, que não podemos permanecer no pecado, e sim buscar a palavra do Senhor, buscar o Senhor para pedir perdão. Quando não ouvimos a voz de Deus, quando desobedecemos, estamos dando lugar ao inimigo. E isso não queremos de forma alguma, porque iremos sofrer as consequências que virão. E Deus, ele espera que possamos obedecer a sua palavra. A lição, ela traz algumas dicas de como memorizar o versículo, que é o nosso memorizando. Eu trouxe aqui para vocês verem uma forma que os alunos possam memorizar o versículo da lição. Aqui vocês podem usar um cartaz e colar o versículo todo em pedaços. E aí todos os alunos irão ler normalmente com vocês. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos capítulo 3 e o versículo 23. E para tornar algo mais dinâmico, sabemos que as crianças gostam de desafio. A gente pode tirar algumas palavrinhas do nosso memorizando e assim fazer com que elas decorem. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3 e 23. E assim, um por um, até que não reste nenhuma palavra. E eles irão decorar com toda certeza que crianças de Deus são crianças animadas, crianças que gostam de ler a palavra do Senhor. E eles são muito animados também para decorar as coisas que passamos para eles. É interessante que a gente traga também dinâmicas diferentes, que a gente traga palavras-chave para que eles possam entender alguns aspectos da lição. Eu trouxe algumas palavras-chave aqui para mostrar para vocês que estão dentro dessa lição: desobediência, vergonha e pecado. Vocês vão perguntar para eles o que significa cada palavra dessa. E aí eles darão um conceito. Às vezes pode estar certo, às vezes pode estar errado, mas o importante é que eles estarão pensando sobre isso e estarão relacionando com a lição. Logo após a lição, é muito legal passar palavras-chave para eles pensarem um pouquinho no que significa cada palavra. O que significa desobediência? O que significa vergonha? E o que significa pecado? E o interessante é que eles estão relacionados entre si. O pecado é a desobediência que gera a vergonha. E essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês gostem dessa lição, que vocês possam passar para os alunos.
e que fiquem com Deus. E vamos orar para encerrar essa lição. Lembrando das palavras-chave, do memorizando, de como passar e relacionar essa lição com os alunos de vocês. Amém. Obrigada, pessoal. Fiquem na paz. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.